E a doutora Flávia Cicarini, que vai fazer a palestra hoje, é voluntária desde o início do projeto, e como a Adriana disse, vai fazer 4 anos e meio, e ela descobriu o projeto pelo Facebook e não parava de me encher o saco. Ô, pô, quero estar no projeto. Ô, pô, por que essa menina está me pentelhando aí querendo estar no projeto, e ligando e mandando mensagem? Graças a Deus, Deus me iluminou que ela entrou para participar do projeto. Hoje está nos ajudando muito, uma grande psicóloga, e vai fazer a palestra sobre o combate ao estresse e à ansiedade. Ela vai falar melhor. Então, a casa é sua, doutora Flávia, que veio. Até os pais dela vieram prestigiar. Isso é moral. A casa é sua, sempre foi há 4 anos e meio, hoje mais ainda. Se eu sou chato com os palestrantes que não são do projeto 1 hora, com quem é mais ainda, né? 45 minutos no máximo. Obrigada, fiscal do tempo. Olha o celular, hein, gente. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, tem alguém que está vindo a primeira vez? Eu cheguei agora, não sei se a Adriana chegou a perguntar. Sejam bem-vindos, quem está vindo a primeira vez. Meu nome é Flávia, como o Paul mesmo disse, oferecida, né? Mas desde o primeiro encontro do Projeto Sol, eu nem sabia muito bem o que era, mas eu fui na abertura lá no Parque da Lajinha e faço parte, né, esse tempo todo, e é um grande prazer fazer parte do projeto e hoje estar aqui batendo esse papo com vocês. Eu queria fazer só uma correção ao Paul, porque eu não quero dar uma palestra. Eu até mandei uma mensagem para ele hoje mais cedo. Eu tinha pensado em trazer um slide, falar um pouquinho sobre a ansiedade, sobre o estresse, trazer alguns conceitos, mas eu acho que fica muito formal. E como ele mesmo disse, né, eu sou prata da casa, né? Estou aqui todo dia, conheço muita gente. Eu acho que a gente fica muito à vontade para bater um papo. E aí eu quero que vocês, em qualquer momento da minha fala, como é um bate-papo, e o bate-papo não é um monólogo, então em qualquer momento vocês podem me interromper. Eu vou até pedir o João, tá, João, deixar o microfone aí, porque se alguém quiser perguntar alguma coisa, dar algum depoimento, eu quero que seja algo bem dinâmico, combinado? Eu trouxe uma colinha porque eu já sabia que eu teria pouco tempo e eu não quero deixar de falar pontos importantes, porque é difícil, né? Quando a gente fala de estresse e ansiedade, tem muita coisa que a gente pode falar a respeito desse assunto, e eu fico muito feliz toda vez que eu tenho a oportunidade de estar aqui no projeto, ou quando a gente recebe algum profissional que vem falar sobre transtorno mental. O que é transtorno mental? Ansiedade, depressão, esquizofrenia, transtorno bipolar, tudo que engloba esses transtornos que envolvem a nossa saúde mental. A gente usa esse termo transtorno mental, parece que é pesado, né? Transtorno mental, mas eu só tenho ansiedade, eu não tenho transtorno mais grave. Então, sempre que eu falar de transtorno mental, usar esse termo, vai estar englobando isso tudo. As pessoas falam de dores físicas, falam de doenças físicas com muita facilidade. Mas quando a gente vai falar de algo que traz tanto sofrimento, até mais que uma dor física, ainda existe essa barreira. Vamos pensar, por exemplo, uma dor de cabeça. É muito difícil uma pessoa que passa o dia inteiro com dor de cabeça, sem falar, ela passar o dia todo sem ter falado com alguém que ela estava com dor de cabeça. Às vezes é até quando estranho, né? Encontra na rua, nossa, está na fila lá, né? Está na fila do banco, nossa, tudo bem, está calor hoje, né? Está frio hoje, nossa, eu estou com uma dor de cabeça. Vai para o trabalho, encontra com algum colega do trabalho, está tudo bem, mas eu estou com a dor de cabeça, estou com a dor de estômago, a perna está doendo. Então a gente fala da dor física com muita facilidade, com qualquer um. Mas quando se trata de uma depressão, de uma ansiedade, as pessoas têm vergonha de falar, até porque quando falam, muitas das vezes o outro não entende o que é essa dor. E por que é tão difícil? Resumindo, por 2 motivos. Primeiro,
Porque ela é invisível. Muitas das vezes o outro não entende, porque além dele não enxergar essa dor, às vezes ele nunca sentiu essa dor. Eu atendo no consultório e é muito comum uma pessoa com ansiedade, após uma crise, falar: hoje eu acredito que ansiedade existe. Hoje eu acredito que depressão existe. Eu convivia com pessoas que tinham alguns sintomas e eu não acreditava. Eu achava que era frescura, eu achava que era bobeira, eu achava que era falta de Deus, eu achava que era falta de força de vontade, e hoje eu vejo que não. Então é difícil, para a pessoa entender do que se trata, porque muitas das vezes ela não vivenciou, e é invisível. E o segundo ponto, a gente é acostumado desde muito cedo, desde a nossa infância, e a gente faz isso com os nossos filhos, estimular a falar de dor física. A criança, quando acorda com uma dor, com uma febre, a gente costuma perguntar para ela, está doendo a garganta, está doendo o ouvido, onde que está doendo? Fala com a mamãe, para a gente tentar identificar aquela febre, a causa daquela febre. Quando uma criança, vamos imaginar uma criança no shopping, cheio de gente, ou numa festinha da escola, ela cai, o que a gente pergunta para ela? Machucou? Está doendo em algum lugar? A gente não pergunta para ela: você está sentindo, como que você está se sentindo? Você está envergonhada porque está todo mundo olhando para você? Você está envergonhada porque você caiu na frente dos seus coleguinhas? Então, desde muito cedo, a gente não fala disso. A gente não fala do que a gente está sentindo. E aí, tem outro ponto, eu estou vendo aqui, que a gente tem vários homens, culturalmente falando, se para nós mulheres ainda é difícil falar do que a gente sente, imagina para os homens, que até então não encontram, hoje mais, mas até então não encontraram espaço para falar do que estão sentindo. Essa postura do homem tem que ser forte, o homem não chora, o homem não pode chorar. Vamos imaginar quando acontece, da gente vivenciar a morte de alguém e tem toda uma parte burocrática que precisa ser resolvida, a gente não vê uma mulher resolvendo tudo e um homem chorando, fragilizado. É o contrário. Às vezes esse homem não sabe nem por onde começa, ele não tem nem ideia do que ele tem que fazer. Mas é você que vai lá. E ele assume, mas ele está sofrendo também. Então, é algo que a gente precisa falar e falar e falar, porque é uma mudança de cultura. Essa aceitação e essa quebra desse estigma quando a gente fala de transtorno mental, e mudança de cultura é rápido. Muda rápido uma cultura? Não muda. Isso é uma construção. A gente não pode parar de falar disso. Um dia vai mudar, mas a mudança de cultura é lenta, é médio e longo prazo. Então, eu quis fazer essa introdução para falar da minha alegria de ter esse espaço. Hoje a gente está com a possibilidade de fazer essa transmissão ao vivo e deixar registrado, deixar gravado, porque a gente precisa, sim, aos poucos, ir quebrando esse estigma quando fala da questão da saúde mental. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre estresse, sobre ansiedade. O Paul até sugeriu, quando eu falei do tema, de falar como é que era, Paul, lidando, como lidar, ou como... Não era nem enfrentamento, era como se fosse resolver a questão da ansiedade, resolver a questão do estresse, E aí eu falei, é muita responsabilidade, Não tem como, Não tem como eu ir lá e trazer uma receita de bolo. Então eu falei do enfrentamento, porque o enfrentar, não necessariamente a gente não vai estar sentindo medo, lidando com estresse ou com ansiedade. A gente vai estar enfrentando algo, não necessariamente vai deixar de existir. Então, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Alguém aqui se considera ansioso ou ansiosa? Alguém aqui, em algum momento da vida, pode ser lá atrás, pode ser hoje, em algum momento, já vivenciou alguma situação de estresse? Uma é pouco, Eu acabei de vivenciar uma situação de estresse, vim com a minha colega, na hora que eu saí de Santa Terezinha, tudo parado, ambulância, tentei dar a volta na Brasil, a Brasil toda parada, e consegui cortar caminho.
são situações que estão presentes na nossa vida o tempo todo. O estresse faz parte. Né? O estresse, o tempo todo, ele está presente na nossa vida. Inclusive, o estresse positivo. Hoje em dia, tudo tem nome, né? Então, assim, o estresse positivo tem até nome. Ele é denominado de eustresse. Tem o distresse, que é aquele estresse negativo, e tem o eustresse. O que seria isso? Vamos imaginar o nascimento de um filho. Aquele filho que é planejado, que é amado, a gente está na expectativa do nascimento do filho. Isso vai gerar uma ansiedade, né? Está ali faltando minutos para a criança nascer. Existe uma ansiedade. E muitas das vezes, esse estresse, ele gera sintomas até físicos, né? Do coração acelerado, de começar a suar frio, né? De começar a tremer. Mas é algo positivo. É algo bom. A pessoa que vai fazer uma viagem, né, que está naquela expectativa de uma viagem dos sonhos, vai gerar um estresse, né? O corpo, o pensamento vai mudar, mas por conta de uma questão positiva. Então o estresse, todo momento, ele está presente na nossa vida. E a questão não é nem querer se livrar do estresse. Se a gente está vivo, a gente vai vivenciar o estresse. Mas é como que a gente lida com ele. Então tem 2 pontos que a gente precisa pensar. O primeiro, existem situações estressantes na nossa vida, como o que aconteceu hoje. Aconteceu, fiquei agarrada, passei, consegui cortar caminho, não peguei trânsito nenhum e estou aqui, passou. Né? Foi aquele estresse naquela hora, resolvi e passou. Só que tem situações estressantes, né, na nossa vida que elas são contínuas ou que elas duram muito tempo. Né? Então, acredito que todos aqui, em algum momento também, já vivenciaram situações, ou na vida pessoal, ou na vida profissional, que não era tão simples e não durava tão pouco tempo como o que aconteceu comigo hoje. Né? O que aconteceu comigo hoje não foi nada, né? Perto de tantas outras situações. E aí tem 2 caminhos. Ou a gente tenta fugir disso aí, né? E fugir não é sair correndo, abandonar, mas eu não quero conviver com isso mais. Isso aqui não vai passar, ou isso aqui vai durar muito tempo, né? E eu escolho não conviver com isso. Às vezes não é possível, né, gente? Às vezes a gente tem que conviver, a gente não quer, mas a gente tem que conviver, por diversos motivos. Aí é buscar meios para conseguir lidar com aquele estresse, aquele que a gente não pode deixar de conviver. O outro ponto, que é muito importante também. Esse exemplo que eu dei, eu falei que agora está tudo tranquilo, né? Eu só estou lembrando que eu estou falando com vocês, né? Já passou. Isso é o esperado. A gente vivenciar uma situação de estresse, lidar com aquele estresse. Pode ser que dure um pouco aquela sensação, mesmo depois que aquela situação passe, mas não pode durar muito tempo. Imagina se acontece isso, aí eu vou para casa e fico pensando, meu Deus, mas eu podia ter perdido a palestra, o fiscal do tempo ia cortar meu tempo, ele ia, né, você assumiu o compromisso e não veio dar palestra, você tinha que ter saído mais cedo. Aí, lá na frente, eu vejo alguém dando uma palestra, eu falo, nossa, aquele dia da palestra do Projeto Sol. E isso acontece, não acontece? A situação já passou, tem 1 dia, 2 dias, 3 dias, e a pessoa ainda está vivenciando, ainda está pensando a respeito daquilo. E por que isso é preocupante? Porque a gente não tem uma situação de estresse na nossa vida. A nossa vida não espera, né? A dinâmica da nossa vida não espera a gente se recuperar dessa situação para mandar outra situação. Essa aqui eu demoro 1 dia. Depois de 1 dia vem uma outra situação. Essa situação de estresse eu demoro 10 dias para dar conta. Então, só depois de 10 dias que a vida vai me mandar uma outra situação. É assim, gente? Seria muito fácil, né? Você está se recuperando de uma aqui, vem outra cacetada, você está recuperando da outra, e vem outra, e vem outra. Então, quanto mais tempo a gente demora para se recuperar dessas situações, isso vai acumulando, e vai acumulando. E esse exemplo que eu dei, de ficar pensando, de ficar remoendo, isso tem a ver com o quê? Com ansiedade. E aí eu quero falar um pouquinho da ansiedade, como que funciona a cabeça, o pensamento, a mente de uma pessoa ansiosa.
O estresse faz parte da nossa vida, ok? A ansiedade também. A ansiedade, como o medo, ela nos protege. E ela nos protege em que sentido? Vou dar 2 exemplos. Se eu estou ansiosa para dar uma palestra, uma ansiedade normal, o que essa ansiedade vai fazer? Com que eu me preocupe com a palestra, com que eu dê uma lida no material antes, com que eu faça com que eu prepare esse material. Se eu não tiver ansiedade nenhuma, estou nem pensando, eu posso até esquecer da palestra, eu não vou me preocupar com isso. Um outro exemplo de como a ansiedade faz bem para a gente e como ela nos protege. Se eu saio daqui, né, e vou pegar uma rua escura 10h30 da noite, e aí eu percebo que tem alguém ali andando atrás de mim, um movimento, isso vai me gerar ansiedade. E essa ansiedade vai fazer com que eu fique alerta, com que eu busque um lugar ali para eu me abrigar, com que eu entre numa portaria de um prédio, que eu saio correndo, né? Aquele do enfrentamento, né? Ou luta, ou corre, ou foge. Então ela vai me ajudar também. Então a ansiedade, ela é necessária. Ela é necessária. Agora, quando a gente fala do transtorno de ansiedade, que a gente chama de TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, e quem tem o transtorno de ansiedade, essa pessoa, ela não precisa de uma situação real para que ela se sinta ansiosa. Então, os exemplos que eu dei da palestra, o exemplo que eu dei, vamos pensar uma prova que eu vou dar, né, de uma prova, ou de eu estar numa rua escura, alguém andar atrás de mim, eu perceber que tem alguém me seguindo, existe um fato concreto que provoca em mim essa ansiedade. E a pessoa ansiosa não necessariamente vai precisar de uma situação real. As situações estão aqui, ó, nos pensamentos. E quando eu pergunto para a pessoa que tem transtorno de ansiedade, às vezes eu faço essa pergunta pensando na última semana. Na última semana, quais as situações reais que você vivenciou e que te provocou uma ansiedade? E quais foram os pensamentos que você teve, né, que provocaram uma ansiedade em você? O que foi mais? O que você vivenciou ou o que você pensou? A grande maioria me responde o quê? O que pensou. A cabeça não para. E olha que interessante. O que a gente pensa reflete no nosso organismo, né, até em sintomas, muitas das vezes igual se a gente estivesse vivenciando aquela situação. É construído um pensamento e aquilo se torna tão real para a pessoa como se ela estivesse vivenciando aquilo. Aquilo gera uma insônia, aquilo gera uma taquicardia, aquilo gera uma sudorese, aquilo gera uma dor no estômago, uma dor de cabeça. E o que a gente precisa entender? São só pensamentos. São só pensamentos. Vou dar um outro exemplo. Eu tenho 2 filhas. Elas estão com o pai, amam estar com o pai, estão seguras, não tem problema nenhum. Imagina o seguinte, eu chego aqui, começo a sentir um aperto no peito, até porque eu vim correndo, né? Tem um motivo, eu vim correndo, aí eu penso assim, aconteceu alguma coisa com elas. Porque às vezes isso vem do nada. Aconteceu alguma coisa com elas. Aí eu falo o seguinte, eu vou pegar o telefone e vou ligar para o pai delas. Aí ele não atende. Aí o que a pessoa vai buscando? Situações para reforçar aquilo que ela está pensando. Não atendeu porque aconteceu alguma coisa. Aconteceu alguma coisa. Eu ligo de novo, não atende. Aconteceu alguma coisa. E aí eu começo a ter taquicardia, eu não consigo continuar falando com vocês, vou virar para o Popô. Eu tenho que ir embora, aconteceu alguma coisa com as minhas filhas. Ele vai falar assim, mas o que aconteceu? Deixo vocês aqui e vou. Chego lá, elas vão olhar para mim e falar, ué, mamãe, você não estava lá no Projeto Sol? O que você está fazendo aqui agora? Por que eu estou dando esse exemplo? Eu teria vivenciado
vivenciado essa situação como se fosse real, a ponto de eu sentir um aperto no peito, construir um pensamento e agir, deixar todo mundo aqui e sair correndo para socorrer as minhas filhas de algo que eu criei. Não é real, não é real. E olha que interessante, o ser humano é o único ser vivo que consegue pensar sobre os próprios pensamentos. O que seria isso? Esses meus pensamentos, né, vamos pegar esse exemplo que eu dei agora, eu consigo parar em determinado momento e falar assim, peraí, Flávio, eu estou pensando que aconteceu alguma coisa com as minhas filhas. Mas o que eu tenho de concreto que confirma isso? O meu telefone está ali ligado, eu não tenho nenhuma mensagem. Se tivesse acontecido alguma coisa, alguém teria entrado em contato comigo. Eu preciso buscar informações, ao contrário, informações para que me tragam, que tragam para a realidade. Uma coisa que é muito bacana de ser feita, quando as pessoas, quando vocês começarem a construir esses pensamentos e acreditar neles e ter a certeza disso, se colocar, como uma pessoa de fora. Se é uma amiga minha que fala que do nada estava sentindo um aperto no peito, fez uma associação que as filhas estavam com alguma questão e aconteceu isso tudo, se ela me fala isso, o que eu falaria para ela? Quando a gente se faz essa pergunta e se coloca de fora, a gente consegue perceber, realmente, não faz muito sentido. Não faz muito sentido. Isso é só pensamento. E parece simples, Parece muito simples, mas é muito difícil. É muito difícil. E aí, o que isso pode desencadear para a pessoa ansiosa? Uma insônia. A pessoa às vezes até consegue dormir, mas se acordar de madrugada, não dorme nunca mais. Você está falando da ansiedade em relação ao presente. Vamos imaginar que eu faço uma mudança profissional na minha vida. Então eu vou ter que imaginar um cenário futuro dessa mudança, vou fazer um projeto, um planejamento para essa mudança profissional e ao mesmo tempo é saudável que eu não tenha ansiedade, essa ansiedade exagerada, mas não é uma coisa que eu vou conseguir mensurar e dizer o seguinte, olha, vai acontecer ou não vai acontecer. O melhor que o meu planejamento seja, pode acontecer agora, pode acontecer depois e pode não acontecer. Então, como lidar com a ansiedade na perspectiva do futuro? Quando a gente planeja uma mudança de vida, a gente não tem como ter certeza. Por exemplo, você colocou, a gente viajou na maionese, numa ansiedade. Eu ligo, minhas filhas estão bem? Ótimo, elas estão bem, ok. Eu não consigo perceber que é um pensamento neurótico. Mas quando eu começo a imaginar alguma coisa futura, uma mudança pessoal, é um cenário imaginativo. Como controlar a ansiedade nessa perspectiva? É muito bacana essa sua colocação, porque a gente ouve muito, quem tem ansiedade vive o passado ou vive o futuro e tem que viver o presente. Só que o viver o presente, não é esquecer o passado e deixar de fazer planos para o futuro. Porque a nossa vida, o que a gente faz hoje, que a gente planeja hoje, que a gente se organiza hoje, é pensando lá na frente. E os planos, e aí passa pelo que eu vou falar, que é a questão da organização, os planos envolvem a organização. Dá para a gente viver a vida, um dia de cada vez, sem se preparar para o amanhã, seja financeiramente, seja do ponto de vista profissional ou pessoal. Esse ponto que você tocou, ele é importantíssimo, porque a ansiedade, ela faz parte da nossa vida, sim, mas é a pessoa que tem o transtorno de ansiedade, ela se cobra muito. Normalmente é uma pessoa que se cobra muito. E até aí tudo bem. Eu me cobrar para que eu seja organizada, para que eu chegue na hora, para que eu cumpra meus compromissos, para que eu não seja chamada a atenção no meu trabalho, porque eu também não gosto de ser chamada a atenção. Ok, só que a gente não tem controle sobre tudo. A gente não tem controle sobre tudo. E qual que é a pergunta que eu faço? Você planejou tudo. Você foi correto, vou pegar esse exemplo. Saiu de casa, saiu do meu trabalho antes. Aconteceu alguma coisa ali?
né, um acidente, eu não sei o que houve. Eu tenho culpa daquilo ali? Aquilo não aconteceu como o planejado, mas a responsabilidade não é minha. E aí passa pela aceitação de que a gente não tem controle sobre tudo. A pessoa que é ansiosa, ela quer ter controle sobre tudo. E aí, qual que é o limite desses pensamentos? Quando você fala desse planejamento profissional, você pode se organizar financeiramente, você pode avaliar os riscos, você pode avaliar os ganhos que você vai ter com esse futuro projeto, você vai ver o impacto que isso vai ter na sua vida pessoal, você pode até avaliar, se não der certo como você gostaria, qual seria o plano B. Ok. Mas de você pensar o seguinte, você pensa isso tudo, em vez de parar aí e começar hoje a trabalhar para atingir esse projeto, mas se não der certo, que são os pensamentos catastróficos que normalmente fazem parte, né, de quem tem ansiedade, quem tem depressão. Se não der certo, aí eu vou perder minha casa que eu conquistei com tanto sacrifício, aí eu vou perder meu carro, aí as pessoas vão se afastar de mim, porque aí eu vou ser visto como um fracassado, aí eu vou chegar na minha velhice e não vou ter nada, eu vou ficar dependendo. E é isso, né? Esses pensamentos que vão além, que é preciso ser controlados. Porque na hora que você vê, isso não faz muito sentido. Pode acontecer, mas às vezes a probabilidade de acontecer é mínima. É mínima. Eu vou dar um exemplo. O local que eu trabalho, né, tem o rigor com o horário, ele é muito grande. E eu atendo, né, algumas pessoas que quando vão pegar no serviço de manhã muito cedo, não dormem à noite, com medo de errar a hora. E aí eu pergunto para essa pessoa que tem 25 anos de carreira, quantas vezes nesses 25 anos você errou a hora porque o despertador do celular, ou naquela época, né, aquele despertador do lado da cama deixou de tocar? Nenhuma. Começa por aí. Isso nunca aconteceu. Se você errar a hora, o despertador não, os 3 despertadores que você coloca, nenhum deles funcionou. Não, a minha esposa ia acordar e ia me acordar. Mas a sua esposa está muito cansada e não acordou. Não, eu ia ligar para o meu chefe e justificar. Como nesses 25 anos eu nunca atrasei, eu acho que ele ia entender. Tá? Mas vamos pensar, ele não entende. O que ele vai fazer? Ele vai me dar uma punição administrativa lá. Tá, mas essa punição administrativa vai atrapalhar alguma coisa na sua carreira? Não, nesse momento não. Isso é o pior que pode acontecer? A pessoa para e fala assim, gente, se acontecer isso tudo que eu falei, que é muito improvável, se acontecer o pior, não vai mudar nada na vida dela. E a pessoa está há 20 anos sem conseguir dormir, toda vez que vai pegar no serviço de manhã. Vocês não riem não, tá? Porque a gente faz isso também. Em situações diferentes, né? Às vezes em contextos diferentes. Então, só voltando na sua questão, a gente precisa, assim, pensar no passado, é nossa história. Não tem como negar nosso passado, eu tenho que apagar meu passado. Eu sou ansiosa, eu tenho que esquecer meu passado. Você vai ficar mais ansiosa e ansioso. A gente não esquece a nossa história. Seria bom, né, ter um computador lá, um botãozinho, isso aqui eu não quero lembrar nunca mais. Deleta. Não, isso aqui foi maravilhoso, eu quero lembrar todo dia. Não é assim. Às vezes a gente esquece de coisa que queria lembrar e lembra de coisa que queria esquecer, né? Mas é planejar, sim, né? Às vezes ressignificar a nossa história. Às vezes uma mesma situação lá atrás, né? O que passou não tem como, mas a gente mudando o nosso olhar sobre essa situação, ela gera menos sofrimento. E fazer planejamentos para o futuro, sim. Mas não ir além. Não ir além. Né? Porque aí não vai dar, né? A gente não vai dar conta. Deixa eu só pegar a colinha aqui. Doutor, e bruxismo é de quê? Bruxismo? O bruxismo, ele pode ser, sim, um dos sintomas da ansiedade. Né? Aquela pessoa que ela tem tanta tensão, né? E essa tensão, um dos sintomas da ansiedade pode ser essa dor muscular, né? Muitas das vezes dor no ombro, no pescoço. A pessoa durante o dia não percebe, dorme e acorda toda dolorida. Né? E o bruxismo é essa tensão do maxilar, né? Quando a pessoa, ela pode estar dormindo ou não, às vezes acordada, a pessoa pressiona.
e que gera dor de cabeça, né? Gera todo a arcada dentária pode trazer problema, então é preciso cuidar. Tanto é que quando coloca a placa ajuda, mas a placa é um paliativo, né? A placa está tratando do quê? Do sintoma. E é preciso avaliar a causa para que daqui a pouco possa retirar a placa. É igual, né? E aí eu vou entrar num ponto falando sobre o tratamento, né? Para quem tem transtorno de ansiedade, que é um acompanhamento psicológico. E a psicologia, assim, eu entrei na faculdade em 97, na Federal. Aqui só tinham 2 faculdades, né? Era a Federal e o SESI. Hoje eu fico muito feliz de ver tanto de faculdade que tem aí de psicologia. E por que eu me encanto tanto com a psicologia? Porque a gente conseguindo mudar a nossa mente, o nosso pensamento, o nosso olhar sobre as situações, a situação não precisa nem mudar, né? Mas para a gente muda. E é tão interessante que a gente pode mudar até situações que já aconteceram, a partir da nossa mudança de pensamento. Então, quando a gente fala do transtorno de ansiedade generalizada, dificilmente a pessoa vai conseguir, né, dar conta disso tudo, desse controle dos pensamentos sozinha. E o que eu indicava? É o acompanhamento psicológico. E o que é a psicologia? A psicologia, para muitas pessoas, é algo muito abstrato, né? O que é psicólogo? O que o psicólogo faz? Eu vou lá bater um papo, mas bater papo eu bato com a minha amiga, eu bato com a minha mãe, eu bato com a minha vizinha. Gente, psicologia é ciência. Existem ferramentas dentro da psicoterapia que ajudam nessa construção, né, de mudança de pensamento, né, de ferramentas para lidar com ansiedade, ferramentas para lidar com transtorno depressivo, com outros tipos de transtornos também, como, por exemplo, a crise de ansiedade. Não sei se alguém aqui já teve crise de ansiedade. Quanto tempo você está de olho? 12. Obrigada. Obrigada. Deu 2 minutos. A crise de ansiedade. Eu não vou falar que 100% das pessoas, porque é ruim falar, né? Sempre, todo mundo, ninguém. Mas quase 100% das pessoas que têm uma crise de ansiedade, ela acredita, ela tem certeza que está tendo um infarto. Por quê? Se acontece alguma coisa, vou dar um exemplo das minhas filhas. Se realmente acontecer alguma coisa com elas, né, eu vou começar a suar frio, vou começar a tremer, né, vou começar, enfim, a chorar, posso ter falta de ar. É uma reação a uma situação que está acontecendo ali. Meu corpo está reagindo imediatamente a algo que está acontecendo comigo. Isso pode me gerar uma crise naquele momento, né? Agora, a crise de ansiedade não. A pessoa está aqui tranquila, no Projeto Sol, ouvindo uma música, e vem a crise. Está em casa, assistindo um filme, acabou de comer uma comida gostosa lá no domingo, ou está brincando com o filho, está brincando com o neto, está ajudando um barato, está na praia. E vem a crise. Dor no peito, braço dormente, falta de ar, começa a suar frio. Estou morrendo. A pessoa tem certeza que ela está morrendo, que ela está tendo um infarto. Nem passa pela cabeça dela que isso é uma crise de ansiedade. Exatamente porque está tudo muito tranquilo naquele momento. E às vezes ela passa por 2, 3 cardiologistas e chega lá para mim no consultório sem entender o que está fazendo lá. Acreditando que os 3 erraram o diagnóstico, que ela tem alguma coisa. E fizeram tudo quanto é tipo de exame, não foi identificado nada. E aí o que a gente trabalha? Com a psicoeducação, que é explicar o que é isso, o que está acontecendo. Para que a pessoa consiga entender o que é uma crise de ansiedade. E aí, voltando ao que eu estava falando do tratamento, do acompanhamento psicológico, existem ferramentas para a pessoa, primeiro, entender o que está acontecendo com ela. Lembra que eu falei lá no início? Né? A gente não está acostumado, a gente entende muito bem o que acontece com o nosso corpo, né? Mas com a nossa mente, até pelo fato da gente não falar sobre isso, não ter sido dado um espaço para a gente falar sobre isso, a gente não entende. Então, na psicoterapia, ela vai entender o que está acontecendo com ela vai conseguir identificar o início, os sintomas que antecedem a crise, e se essa crise vier,
o que fazer durante a crise para minimizar os sintomas e o mais importante, ninguém nunca morreu de crise de ansiedade. Quando a pessoa entende que aquilo ali não está colocando a vida dela em risco, ela já fica mais tranquila. E aí entra também a possibilidade, após uma avaliação, de iniciar um acompanhamento com o psiquiatra. Aí todo mundo fica assim, psiquiatra? Eu não vou no psiquiatra, não estou doido, o que eu vou fazer no psiquiatra? Eu dou conta sozinho. Não sei se já aconteceu aqui, mas olha só. Se a pessoa não está conseguindo dormir, está agitada, está nervosa, está ansiosa, vamos pegar uma mulher. Essa mulher está com todos esses sintomas, não dorme, está irritada, está agitada. E aí vai na ginecologista de anos, que é amiga, que bate papo, uma vez por ano vai lá, conta tudo o que aconteceu, fala dos filhos, às vezes a ginecologista fez o parto dos filhos, aí ela se abre, quase que uma amiga ali, e fala de tudo que está sentindo. A ginecologista, nossa, eu tenho um remedinho aqui que vai te ajudar demais. Você faz aqui a sua reposição hormonal, faz isso aqui vai te ajudar a ficar mais tranquila, isso aqui vai te ajudar a dormir bem. Ela vai para casa feliz da vida. Vai no WhatsApp, fala com a família, agora eu estou bem demais, minha ginecologista passou um remedinho, mandou manipular, eu fui lá na farmácia, comprou, me deu a receita, estou ótima. Fala para todo mundo. Agora, se ela aceita ir no psiquiatra e vai, o psiquiatra passa o mesmo remédio. Ela vai sair falando para todo mundo, fui no psiquiatra, o psiquiatra me passou um remedinho. É um preconceito, né? A gente tem urologista, a gente tem o cardiologista, a gente tem o neurologista, o pediatra, o ginecologista, e a gente tem o psiquiatra, gente, que trata da nossa mente. A medicina está evoluída, não está? Concordo? Felizmente. A psiquiatria é o quê? Medicina. Então essa ideia que eu vou tomar remédio, eu vou ficar grogue, eu vou tomar remédio para dormir, no outro dia eu vou ficar o dia inteiro. Isso não existe. Há casos e casos, isso é a minoria. As pessoas que precisam de medicação, que as incapacita para trabalhar, que é incapacita para trabalhar, para levar o dia a dia, porque ela já tem uma crise. E sem aquela medicação ela ficaria pior. Só que não, a medicação psiquiátrica, se ela for indicada, seja para ansiedade, seja para depressão, seja para insônia, que é um sintoma da ansiedade, pode ser da depressão também, se é bem indicado, se tem um acompanhamento regular, só vai trazer benefício para você, por que não? Por que não? Então, eu quero que vocês pensem nisso. Uma mesma medicação receitada por outro médico é muito bem aceita, mas quando fala do psiquiatra tem esse peso. Psiquiatra, psicólogo está muito vinculado a hospital psiquiátrico, e a gente precisa mudar a nossa cabeça. Inclusive até a aceitação de quem tem um transtorno, porque enquanto a pessoa não aceitar que ela tem um transtorno de ansiedade, que ela tem um transtorno depressivo, conseguir falar disso, dificilmente quem convive com ela vai conseguir entender também. O preconceito muitas das vezes é da própria pessoa. E de onde que vem o preconceito? Da falta de conhecimento. A gente precisa falar sobre isso. Deixa eu te perguntar, você, a psicóloga, tem a mesma capacitação, autoridade para prescrever uma medicação calmante, para insônia, para dormir, para ansiedade? Não, psicólogo, gente, não pode receitar nem água com açúcar. Não pode. A não ser que seja um psiquiatra, que seja um médico e que tenha formação em psicologia ou psicanálise, que é um tipo de abordagem dentro da área da psicologia. Psicólogo, eu sou psicólogo, eu fiz faculdade de psicologia, eu não posso receitar medicação nenhuma. Eu vou encaminhar para o psiquiatra, ou para o neurologista, ou para o clínico geral, no primeiro momento ali, às vezes tem outras questões de saúde envolvidas, mas o psicólogo ele não pode receitar, tá? Para a gente fechar, antes de eu falar propriamente do enfrentamento ao estresse e à ansiedade, hoje a gente ouve muito falar de essa busca pelo equilíbrio emocional. Eu, particularmente, não gosto muito dessa palavra, equilíbrio emocional.
Para mim, o que me vem à cabeça? Né? Eu não sei se passa isso para vocês também. Equilíbrio, exatamente, Mário, como se a gente tivesse ali uma balança, né? Aquelas balanças antigas, de um lado e do outro, os dois pratinhos ali o tempo todo tentando equilibrar, tentando ficar bem o tempo todo. Eu quero que vocês pensem o seguinte: equilíbrio emocional não é estar bem o tempo todo, né? Não é estar plena ou pleno, o mundo está desabando e a pessoa está lá, eu sou equilibrada, né? Eu tenho equilíbrio emocional, e cai um para um lado, e cai um para o outro, cai gente atrás, eu sou plena. Isso para mim é desequilíbrio, né? Então assim, o que é o equilíbrio emocional? É a gente, né, reagir o mais próximo do contexto. O que é isso? Acabei de perder alguém, né? Acabei de perder o emprego. O que é o equilíbrio? Eu estar triste, eu chorar, eu querer ficar mais isolada. Eu estou equilibrada, não estou? Imagina, acontece isso comigo, eu saio à noite e vou para uma festa. Isso para mim não é equilíbrio, né? Eu recebo uma notícia boa, eu recebo, né, o Flamengo ganha, né, pô? Então, assim, a pessoa ficar feliz, comemorar, ela está equilibrada. Então, pensem nisso. Equilíbrio emocional é a gente agir o mais próximo possível, que isso é muito subjetivo, é de cada um, o mais próximo possível do contexto, né? Às vezes a gente exagera, não exagera? Eu acredito que já tem acontecido com todos aqui, da gente parar e falar: nossa, eu acho que eu exagerei, não precisava ter agido dessa maneira, não precisava ter falado dessa maneira, não era para tanto, né? Eu me preocupei tanto depois de nada disso que aconteceu. Então vamos pensar em equilíbrio nesse sentido, né? A gente lidar de maneira proporcional. Para a gente fechar, falar de enfrentamento ao estresse, né? Uma das maneiras de enfrentar a ansiedade. Como eu disse no início, não tem receita de bolo. É cada um. Por isso que é importante esse acompanhamento, né, com o profissional, porque ele vai avaliar cada caso, por mais que existam estratégias que sejam, né, aplicáveis a todos, mas cada um tem uma história, né? Cada um precisa trabalhar a questão do estresse e da ansiedade de uma maneira diferente. Primeiro ponto, conseguir identificar, né, as suas limitações e aceitá-las. Aceitar não quer dizer não querer mudança, mas se a gente não reconhece e não aceita, dificilmente a gente vai procurar ajuda. Então, o meu primeiro ponto é identificar e aceitar. Segundo ponto, até para adiantar, né, eu ia falar vários, mas eu vou incluir todos em um só. Vamos imaginar, eu acho que eu não dei esse exemplo aqui não, da outra vez que eu falei. Vamos pensar num prédio. Se eu construo um prédio sobre um único pilar e de repente eu arranco esse pilar desse prédio, o que vai acontecer? E muitas das vezes é isso que muitas das pessoas fazem. Constroem a vida sobre um único pilar. Esse pilar pode ser que não seja arrancado, mas em algum momento ele vai dar umas rachaduras. E essa pessoa, ela vai desmoronar. Aí vocês podem perguntar: mas por que a Flávia está falando disso? Não é de prédio, de pilar? A gente tem que pensar o seguinte: a gente tem que diversificar os nossos vínculos afetivos. A gente está aqui. A gente precisa ter o pilar do trabalho. E pode ser o trabalho formal, né? Quem ainda trabalha formalmente, pode ser o trabalho de casa, pode ser o trabalho voluntário, né? Pode ser o trabalho cuidando do neto, cuidando do filho, qualquer trabalho. A gente precisa ter o pilar do trabalho. O pilar do relacionamento social é o que a gente está fazendo aqui, né? A gente está buscando informação, daqui a pouco a gente vai se divertir, ouvindo uma música, conhecendo pessoas. O pilar do cuidado, seja uma atividade física, né, seja um cuidado cortando o nosso cabelo, fazendo a unha, as mulheres, né, os homens também, esse cuidado aí pessoal, o cuidado com a nossa saúde mental, até mesmo a espiritualidade. Não estou falando de religião, mas a espiritualidade no sentido de a gente acreditar que as coisas vão melhorar. Então, vamos imaginar, eu tenho vários pilares. Eu falei do estresse lá atrás. É claro que em algum momento um desses pilares vai gerar estresse, ou três juntos.
né? Porque a gente não vivencia uma situação de estresse, depois vai para outra, às vezes vem tudo junto. Só que existem outros pilares para sustentar, até que essas outras situações sejam resolvidas. O casamento não está bom, mas eu tenho meus filhos, eu tenho Projeto Sol, eu tenho minha atividade física, eu tenho café com as minhas amigas. Daqui a pouco as coisas se ajeitam no casamento. Ah, minha filha está doente. Nossa, mas meu marido, minha esposa está me dando força e eu vou conversar com uma amiga. E a vida é assim. A gente não pode ter um único pilar. Esse é o primeiro ponto. E aí, quando a gente fala, primeiro que eu já englobei vários. Outro ponto que é importante, gente, é a questão do sono. Eu ouço muito no meu trabalho, eu durmo 3 horas por noite, a vida inteira foi assim, 3 horas é o suficiente. Né? Tem uma amiga minha que é médica, vamos pensar, o que é o sono? É um momento que a gente tem no nosso dia para recuperar o nosso corpo e a nossa mente. Será que depois de tudo que a gente vivencia um dia, principalmente a pessoa que é ansiosa, 3 horinhas, o nosso cérebro, o nosso corpo se recupera? Né? Então, aquela pessoa que tem dificuldade para dormir, às vezes anos, ou que demora para dormir, ou que dorme e acorda, e demora muito tempo para pegar no sono depois, ela precisa de uma avaliação. Às vezes, a realidade da pessoa não permite que ela durma 8, 10 horas. Está tudo bem, né? Eu não consigo dormir, né, essas horas, mas eu tenho um sono de qualidade. Então, se eu dormir 6 horas, são 6 horas com qualidade. Às vezes a pessoa tem 10 horas de sono e acorda cansada. Nossa, mas eu dormi 10 horas, dormi 12 horas, parece que eu não dormi nada. O sono não tem qualidade. Então, é importante investigar, né, a questão do sono, porque a insônia ela é muito comum em quem tem ansiedade. E pensa numa criança que não dorme bem. Pensa numa criança que passou da hora dela dormir. Ela desmaia ou ela fica enjoada, cansada, irritada? Ela fica, né? A gente ela está brigando com o sono, né? Ela está querendo dormir e a gente carrega isso para a vida adulta. Então, cuidem do sono. A atividade física é muito importante. Quando eu falo atividade física, cada um tem a sua limitação. Né? Tem pessoas que realmente não podem fazer, mas está o Ricardo lá, nosso fisioterapeuta, que já passou vários exercícios que dá para fazer sentado. Né? Até quem tem dificuldade de locomoção consegue sentado movimentar o corpo, movimentar o braço, né? Fazer um alongamento da coluna. E outros dois pontos importantíssimos para eu fechar. Organização. É muito importante para quem é ansioso. E às vezes é difícil, que a pessoa começa a fazer uma coisa, aí ela começa a pensar na outra que ela devia estar fazendo, aí ela vai para a outra, começa a outra, nossa, eu esqueci aquilo lá e volta. E ela se vê desorganizada. E a desorganização traz mais ansiedade ainda. Então é importante começar com pequenas coisas. Porque a pessoa pensa, eu tenho que organizar isso, tenho que fazer isso. Ela pensa tanto, aí passa o dia, nossa, eu não consegui fazer nada, eu não consegui. Aí vai outro dia, não, hoje eu vou fazer. Comece com pequenas coisas, né? São o que a gente chama de mini metas. Pequenas coisas. Né? Tentem se organizar, porque uma vida desorganizada, até para quem não é ansioso, traz ansiedade. Né? E outro ponto, que é a procrastinação. A pessoa que começa a procrastinar, né, ela vai entrando num ciclo ali, ela pensa, eu tenho que fazer isso, aí não faz, aí vai se sentindo culpada. E muitas das vezes, né, a ansiedade ela vem muito acompanhada com a depressão, porque vai trazendo sofrimento, os pensamentos vão trazendo sofrimento e a pessoa vai ficando, né, mais prostrada, e uma coisa está muito ligada à outra. Então vamos pensar nisso. Né? Vamos colocar aí a organização, vamos colocar a não procrastinação como um desses pilares para nos sustentar. O Paul já cortou meu tempo, né? Ficaria aqui até amanhã. Vai abrir para pergunta, Paul? Ou para alguém? Se alguém quiser, né, fazer algum comentário, falar alguma coisa, perguntar alguma coisa. Eu não estou ansioso não, tá? Mas é porque
a regra do horário é justamente em função de vocês, da diminuição do número de ônibus. Organização. Organização, o perigo nas ruas, que ela falou aqui, entendeu? Então a minha chatice não é ansiedade, não. É por causa do horário mesmo dos músicos, que trabalham no final de semana e vem aqui toda segunda-feira nos ofertar uma palestra. Então, infelizmente, é o que a Flávia falou. Dava para ir aí até amanhã conversando no assunto de nosso interesse, mas hora é hora, né, gente? Me perdoem. Não, tá tranquilo. Não, eu estou à disposição, tá, gente? Eu estou toda segunda-feira aqui no projeto, então se a qualquer momento, se alguém quiser, hoje, na próxima segunda, e na próxima, quiser vir conversar comigo, quiser trocar uma ideia, eu estou à disposição. A gente está aqui, né, como voluntários para trocar, para somar e para aprender. Agradeço a ter... Para bruxismo, tem que passar por uma avaliação com o dentista. Ele que vai orientar, tá? O profissional que vai te orientar é o dentista. E que vai ajudar, se for necessário, ele encaminha até para um psiquiatra, para um psicólogo, para ajudar no tratamento. Tá? Gente, só um minutinho para eu pegar um pouquinho, que ela me chamou, né? Vou ter que dar uma coisa aqui. Bom, só o seguinte. O que ela falou sobre ansiedade, tá? A gente pode transformar para dor também, tá? Porque tem muitas das dores que a gente sofre que às vezes a gente nem está com alguma lesão ou alguma coisa de sério e a gente sofre e ela vira uma coisa gigantesca, enorme, tá? Então as palavras, hoje a Flávia matou a pau, né? E eu queria falar isso, que isso que ela falou hoje a gente pode transferir para a dor também, tá? Para a gente até entender as dores que a gente sente, tá? Que eu já falei de uma outra situação, né? Que a gente sofre de dor, mas as dores que a gente passa, a gente tem que entender que elas são momentos que nós estamos sentindo de dor, que isso aí ela vai passar, ou que a gente vai controlar elas para elas não transformarem a gente até na parte psicológica nossa, tá? Só isso aí, só para quem não sabe, né, o Ricardo é fisioterapeuta, e a dor, principalmente a dor crônica, como a questão emocional, ela é invisível, e só a pessoa sabe, né, o que é. Tanto é que a dor crônica é um dos fatores de risco, né, para a depressão, porque a pessoa convive 24 horas com aquela dor, e muitas das vezes quem convive com ela não entende, acha que é frescura, mas só a gente sabe da nossa dor, né? Seja física ou emocional. Obrigada, boa noite. Agora a gente vai curtir a noite. Nós é que agradecemos, na verdade, a palestra bate-papo, né? Mais bate-papo, mais informação do que palestra. Sempre bem-vindo. A gente agradece a Flávia do fundo do coração por essa participação dela, voluntária que é do projeto e do